Num submundo da magia negra, os segredos mais sombrios são vendidos pelo maior lance. O jovem feiticeiro Zagan caminhava calmamente através da multidão de criminosos encapuzados. Sua reputação como um mago implacável e solitário costumava afastar qualquer tolo que tentasse cruzar seu caminho. Também ele não tinha interesse real nas mercadorias comuns daquela noite nefasta. O leilão clandestino exibia relíquias amaldiçoadas e poções banidas pelos conselhos superiores. De repente, o mestre de cerimonias anunciou o lote mais valioso e aguardado do evento. Uma imensa jaula de ferro coberta por um pano grosso foi empurrada para o centro do palco. Quando o tecido foi removido de uma só vez, a atmosfera do local mudou completamente. Também encolhida no chão da jaula estava uma linda elfa de cabelos brancos como a neve. Um pesado colar de ferro prendia seu pescoço delicado, marcando sua triste condição de escrava. Sek sentiu seu coração disparar de uma forma que ele jamais acreditou ser possível. Eud não conseguia desviar os olhos daquela criatura pura que parecia brilhar na escuridão. Os outros feiticeiros começaram a gritar lances absurdamente altos pela posse da elfa. Nef permanecia imóvel, aceitando silenciosamente seu destino cruel nas mãos daqueles monstros. Também a ganância daquela plateia asquerosa causava um profundo nojo no jovem mago. Também sem pensar nas consequências futuras, Zagan ergueu sua voz imponente sobre o barulho do salão. Também ele cobriu instantaneamente a maior oferta do leilão, oferecendo toda a fortuna que possuía. Todo o salão mergulhou em um silêncio absoluto e perplexo com aquela audácia. Leiloeiro engoliu em seco, reconhecendo o poder avassalador que emanava daquele lance desesperado. Meu martelo bateu 3 vezes, selando o destino da bela elfa para sempre. Zagan desceu as escadas de pedra com passos firmes para reivindicar sua nova propriedade. Temos também Nef ergueu os olhos lentamente, esperando receber o pior tipo de punição daquele homem assustador. No entanto, o terrível feiticeiro apenas estendeu sua mão de forma desajeitada e tímida. Também sem dizer uma única palavra compreensível, Zagan ativou um poderoso círculo de teletransporte. Também em um piscar de olhos, o mercado clandestino desapareceu e deu lugar a um castelo em ruínas. Também aquele lugar antigo e isolado do mundo exterior era o lar secreto de Zagan. Nef olhava ao redor assustada, temendo os perigos que aguardavam naquela fortaleza sombria. Zagan pigarreou alto, tentando encontrar a coragem necessária para falar com uma garota pela primeira vez.
Ele explicou que ela não seria tratada como uma escrava comum naquele lugar. Também a elfa piscou os olhos em confusão, sem conseguir entender os motivos daquele mestre tão peculiar. O feiticeiro removeu as correntes adicionais que prendiam os pulsos da jovem elfa. Também as marcas vermelhas na pele de Nef revelavam o sofrimento prolongado que ela havia suportado. Uma onda de ódio pelos antigos captores dela ferveu novamente no peito de Zagan. Ele guardou sua raiva e conjurou um feitiço de cura suave para aliviar as dores da garota. Nef sentiu um calor reconfortante invadir seu corpo pela primeira vez em muitos anos. Percebeu que gastar toda a sua fortuna havia valido a pena apenas para ver aquele vislumbre de alívio. Contudo, a calmaria daquela noite seria interrompida por uma terrível presença externa. Também um estrondo violento ecoou pelos portões do castelo, abalando as velhas estruturas de pedra. Nef recuou horrorizada, instintivamente se escondendo atrás das vestes do jovem feiticeiro. Zagan se virou para a entrada destruída, invocando sua barreira mágica mais poderosa. Também através da fumaça, a silhueta de um mago rival de alta patente começou a se materializar. Uma voz sádica ecoou pelo salão, exigindo a entrega imediata da lendária elfa de cabelos brancos. Zagan percebeu que o leilão clandestino era apenas o começo de uma perigosa conspiração mágica. Se quisesse proteger aquela garota indefesa que havia cativado seu coração, ele teria que enfrentar o mundo inteiro. Quem seria aquele poderoso invasor e quais segredos terríveis estavam ocultos no sangue ancestral de Nef? O sol da manhã filtrava-se timidamente pelas frestas das janelas ogivais do castelo em ruínas. Nef abriu os olhos lentamente, piscando contra a claridade suave que inundava o quarto silencioso. Também ela sentou-se na cama macia, olhando ao redor com uma leve pontada de incerteza em seu coração. Por muitos anos, o amanhecer significava apenas o início de mais um dia de servidão e dor. No entanto, a ausência de correntes em seus pulsos trazia uma sensação estranha e reconfortante. A jovem elfa levantou-se silenciosamente, seus pés descalços tocando o chão de pedra fria. Também ela caminhou até o corredor deserto, maravilhada com a grandiosidade decadente da fortaleza. E uma fumaça tênue e um aroma adocicado vinham do final do corredor principal. Na cozinha rústica, o temido feiticeiro Zagan estava mexendo uma panela com uma colher de madeira. Zagan parecia extremamente desajeitado, tentando não queimar o cozido que preparava. Também, ao notar a presença de Nef na porta, ele congelou por um instante, disfarçando sua vergonha. Também bom dia, Nefia, o café da manhã está quase pronto, embora eu não seja um mestre nisso. Também a elfa piscou surpresa, pois nunca imaginou que um mestre da magia cozinharia para sua escrava. Por favor, mestre Zagan, permita-me assumir essa tarefa de agora em diante. Ezigag hesitou por um momento, mas acabou entregando a colher de madeira para a jovem. Nef assumiu o controle da cozinha com uma graça natural, adicionando temperos com precisão. Minutos depois, um aroma absolutamente delicioso preencheu todo o aposento de pedra. Eles sentaram-se lado a lado para comer, quebrando o gelo que outrora os separava. Zagan saboreou a comida, impressionado com o talento culinário excepcional de sua convidada. Após a refeição, Nef decidiu explorar os arredores para iniciar os trabalhos de limpeza. O castelo estava coberto por séculos de poeira, teias de aranha e detritos mágicos. Com determinação, ela começou a varrer o chão, cantarolando uma melodia antiga de seu povo. Zagan a observava de longe, fascinado pela forma como ela trazia vida àquele lugar morto.
Ele percebeu que precisava fortalecer as barreiras do castelo para garantir a segurança dela. Também outros feiticeiros cobiçosos poderiam rastrear a poderosa aura mágica que Nef possuía. Também à tarde, Nef encontrou um pequeno jardim abandonado no pátio interno da fortaleza. Também as flores estavam secas e murchas, refletindo o abandono de muitos anos sem cuidado. Nef fechou os olhos e estendeu as mãos sobre a terra ressecada do canteiro. Também uma suave energia esverdeada fluiu de seus dedos, espalhando-se pelas raízes ocultas. Também, instantaneamente, brotos verdes romperam o solo e flores começaram a desabrochar em segundos. Zagan aproximou-se em silêncio, testemunhando o milagre da magia ancestral dos elfos. Também isso é maravilhoso, você transformou este lugar sombrio em algo verdadeiramente belo. Também fico feliz que tenha gostado, mestre, mas gastei um pouco mais de energia do que previa. Também antes que ela caísse no chão, Zagan a amparou firmemente em seus braços fortes. Não se esforce tanto, sua tola, sua segurança é minha maior prioridade agora. E ela carregou cuidadosamente de volta para o quarto, deitando-a com extrema delicadeza. Também a noite caiu sobre a região, cobrindo o castelo com um manto de escuridão profunda. De repente, as runas de proteção nos muros externos começaram a brilhar intensamente em vermelho. Zagan correu para a torre de vigia, sentindo uma presença maligna forçando suas defesas. Vários vultos encapuzados com cajados reluzentes emergiam das sombras das árvores circundantes. Uma voz ecoou pelo vento exigindo a entrega imediata da elfa de sangue sagrado. Quem seriam aqueles poderosos invasores e quais segredos terríveis estavam ocultos no sangue ancestral de Nef? A fumaça escura dos invasores começou a serpentear perigosamente pelos corredores de pedra do castelo. Zagan deu um passo à frente, colocando-se firmemente entre os intrusos e a elfa assustada. No pátio externo, os feiticeiros das fações rivais ergueram seus cajados negros em uníssono. Também foi nesse instante que Fall adentrou o recinto com seus olhos brilhando em um tom ancestral. Também a pequena garota dragão começou a falar com uma voz dupla que ecoava por todas as paredes. Também ela revelou que o sangue de Nef era a chave esquecida para o despertar do grande dragão sábio. No passado, os antigos elfos e os dragões haviam selado um pacto eterno de proteção mútua contra a ganância humana. Também os inimigos sabiam disso e queriam drenar o poder da jovem elfa para controlar todas as esferas sagradas. Ouvindo aquela terrível revelação, Zagan apertou os punhos até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele declarou que ninguém encostaria um único dedo na criatura que ele jurou proteger. Líder dos invasores Rio Alto, invocando uma enorme quimera feita de sombras puras. Também a besta avançou, destruindo as colunas centrais e fazendo o teto desabar em pedaços. Sem hesitar, Zagan saltou em direção ao monstro com sua espada mágica totalmente imbuída de raios negros. Nef estendeu as mãos trêmulas, querendo ajudar o homem que havia lhe dado um verdadeiro lar. Seus cabelos brancos começaram a flutuar enquanto uma aura azul brilhante a envolvia por inteiro. Ponu correu para o lado dela, unindo suas próprias forças às da elfa para estabilizar o feitiço primordial. Zagan desferiu um golpe devastador na cabeça da quimera, fazendo a criatura urrar de dor. No entanto, mais 3 feiticeiros atacaram o jovem pelas costas com lanças de fogo ardente. Percebendo o perigo, Nef conjurou uma barreira de gelo cristalino que bloqueou o ataque no último segundo. Zagan olhou para trás por um breve momento e sorriu ao ver a determinação nos olhos de sua amada.
Também ele canalizou toda a sua mana restante, criando um círculo mágico gigantesco que cobriu todo o céu do castelo. Líderes rivais começaram a recuar, apavorados com a magnitude daquele poder avassalador. Com um comando de Fall, o espírito do dragão antigo materializou-se como uma armadura de luz ao redor de Zagan. Combinando a magia antiga dos dragões com o seu próprio conhecimento arcano, ele desceu como um meteoro. O impacto final gerou uma onda de choque dourada que desintegrou instantaneamente todos os monstros de sombra. Também os feiticeiros invasores foram arremessados para longe com seus cajados totalmente quebrados e desprovidos de mana. Silêncio finalmente retornou ao local enquanto a poeira mágica assentava suavemente sobre o solo. Zagan caiu de joelhos devido à exaustão extrema, apoiando-se pesadamente na lâmina de sua espada. Nef correu imediatamente em sua direção, ajoelhando-se ao seu lado e envolvendo-o em um abraço caloroso. Também ela chorava lágrimas de puro alívio por ver que o homem que ela amava estava inteiramente salvo. Fall aproximou-se calmamente com um pequeno sorriso, exclamando que a ameaça havia sido banida para sempre. Com o perigo dissipado, as fações mágicas reconheceram oficialmente a soberania incontestável de Zagan. Castelo em ruínas começou a passar por uma grande reconstrução, impulsionada pelo esforço conjunto dos três. Janelas de vidro colorido foram instaladas, trazendo luz e vivacidade para o outrora sombrio covil. Nef plantou um lindo jardim de flores brancas ao redor de toda a entrada principal do castelo. Zagan sentava-se na varanda todas as tardes, simplesmente observando a elfa viver sua vida em plena liberdade. Também ele percebeu que toda a imensa fortuna que gastara no leilão havia sido o melhor investimento de toda a sua existência. Em uma noite estrelada, Zagan caminhou até Nef e segurou delicadamente sua mão esquerda. Também ele colocou um lindo anel de prata em seu dedo, selando um compromisso eterno de amor e igualdade. O feiticeiro solitário e a elfa escravizada haviam finalmente encontrado o seu verdadeiro e definitivo conto de fadas.